Mudar de assunto e falar sobre o Wallace. Será que o volante do Cruzeiro interessa mesmo ao Grêmio? Especulação muito grande que vem do Rio Grande do Sul, afirmando que o Wallace poderia voltar ao Grêmio. Mas quero te assegurar que não há proposta, negociação ou algo do gênero. Eu vou além. O Wallace tem afirmado que fará o possível para ficar no Cruzeiro. Ele tem convicção de que é capaz de dar a volta por cima. Hoje, reserva, sendo bem pouco aproveitado, mas ele está adaptado à cidade, a família gosta de Belo Horizonte e ele entende que pode conseguir reverter essa situação com o decorrer da temporada. O fato de o Cruzeiro ter evoluído nos últimos jogos também faz com que o Wallace entenda que a permanência seja o melhor caminho. Há outro problema grande nessa transferência para o Grêmio. O tricolor gaúcho sofre com problemas financeiros e não teria grana para comprá-lo nem para pagar seu salário, ou seja, só haveria acordo em caso de empréstimo com a ajuda do Cruzeiro em parte dos pagamentos, o que hoje está praticamente descartado. Só mais uma curiosidade envolvendo o Wallace e Grêmio. Volante que foi contratado a um alto custo na temporada passada junto ao Udinese e que até agora não conseguiu fazer valer todo o seu investimento. Está muito próximo aí de fechar com o zagueiro Valentim Gomes. O Cruzeiro tem interesse em outros, a gente já falou aqui, né, do Inestrosa, do Atlético Nacional, do Matheus Gonçalves, do Flamengo, do volante William Arão, que está sem clube, e agora aparece Douglas Santos, que está no Zenit. E aí tem uma outra situação. O Kaique tem proposta do Benfica. Como é que a gente vai entender esta situação? O Douglas Santos também é um dos que foram falados pelo Cruzeiro no início da temporada, né? Assim como o Valentim, né? E, obviamente, os contatos devem ter continuado né, numa sequência aí, a conversarem sobre os jogadores, como aconteceu com o Valentim, e deve acontecer e está acontecendo com o Douglas Santos também. Os contatos têm sido mantidos, ainda nenhuma previsão. O Cruzeiro anda muito quietinho, né, nessa questão de contratações para a temporada, até porque está se valorizando esse grupo primeiro, para que depois, então, diante do que o Léo Jardim analisar, eles possam ir buscar os jogadores. Só que a gente sabe que já está tudo certo. Quem vai sair, quem vai ficar, quem vem, quem não vem, porque a gente fala assim, tem um mês, mas um mês é muito pouco para se acertar as coisas, né? Seria um bom nome para o Cruzeiro? Ah, sem dúvida, né? O Cruzeiro, a gente sabe que possivelmente será uma posição, o Cruzeiro vai para o mercado, né? Perdeu o Marlon, isso. Então deve ter essa reposição para a lateral esquerda. E o Kaique, 21 anos só, e está muito bem, né? Está numa fase muito boa, o lateral esquerdo do Cruzeiro, então é claro que desperta sempre o interesse do futebol europeu, e Dom Benfica de olho no lateral esquerdo do Cruzeiro, cria da toca, então existe sim a possibilidade da saída do Kaique, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027, é claro que o Cruzeiro vai entender como uma boa proposta, caso ela aconteça, para a saída do Kaique, né? Não vai vender de qualquer forma, afinal de contas, conta hoje só com ele, né? E o Douglas Santos é um cara que pretende voltar para o Brasil, tem essa ideia, né? Já está com seus 30 anos. Eu já queria ter voltado no início do ano. E fez boas temporadas lá no Zenit, né? Então, é um cara que chegaria, nem sei se chegaria para aceitar uma reserva, não. Acho que chega com status de titular, caso aconteça mesmo, de fato, essa negociação com o Douglas Santos. Com o futebol que ele tem, a gente pode dizer que chega para ser titular, né, Lélio? Pelo menos que ele tinha, né, que a gente se lembre, sim. Não resta muita dúvida, não. Se tiver em forma, né, marcação boa. Para você, Daniel Seabra, seria um nome interessante para esse momento do Cruzeiro? Chega para ser titular, né? Bom, assim, como o Lélio falou, o cara vai para a Rússia, a gente não sabe o que está acontecendo na vida dele, né? Porque é difícil a não ser que o cara se destaque demais e comece a aparecer para todo lado. Mas se estiver ali normal, no dia a dia, jogando bem e tal, agora, o que a gente conhece dele é um ótimo jogador. E aí, eu acho que o Cruzeiro hoje já precisa de um lateral esquerdo para disputar uma posição com o Kaique. Se o Kaique sair, ele vai continuar precisando, porque tem o Cauã Prats lá, que é muito novo, né? Não sei se vai ser o cara para segurar o rojão, né? Para falar, não tem um agora, por exemplo, uma contusão, sei lá. Olha o que o Atlético está vivendo com a Arana, por exemplo. O exemplo está muito próximo aqui. E aí você não tem quem colocar, o menino não vai assumir, pode acabar queimando o garoto, não sei se ele está pronto para isso, sei lá, o Leonardo Jardim está lá no dia a dia. Mas o Douglas Santos com certeza chega para ser titular. O Abraão Alves está dizendo aqui, jogador caro com 30 anos, mais de 30, né? Ele tem, não é?
33? Eu acho que são 30 mesmo. Eu acho que é 30? Eu acho que 30. Tá mais. Eu acho que é uns 33, eu acho. Acho só. Homem, já tá com... Vou olhar aqui. Nossa. Obviamente vocês estão lembrando que ele é ex-jogador do Atlético, né? Até passou ele aí com a camisa do Atlético. Como que a gente está perguntando do Valentim, seguem as negociações, a gente não sabe como é que vai, né? Quando que vai realmente efetivar. Lembrando, tem uma janela menorzinha agora e depois tem a grande janela lá em julho. O Disseu Júnior está te perguntando, e o Japa? Pois é, o Japa tá liberado, né? A gente não vê ele entre os relacionados. Ele fez um trabalho específico, né? Por conta daquela lesão. Esse ano ainda não jogou o Japa, né? Então, sempre tem uma expectativa, a cada ano que vem, que inicia, a gente fica naquela expectativa de ver um pouco mais o Japa, né? Por tudo que a gente já viu mostrar, sobretudo no Clássico, naquele jogo difícil lá na Arena MRV, em que ele entrou numa fogueira danada e correspondeu, mostrou muita personalidade. Termina o ano de 2023, né? Com a turma já numa condição bem desfavorável, mas ele numa situação de titular e apresentando um bom futebol. Aí os anos passaram e as contusões acabaram atrapalhando o Japa. Do departamento físico não tem nenhum problema. Uhum. Japa, aí eu acho que é mais um condicionamento para que ele possa ficar 100%. Aproveitando aqui, ó, o Wellington Roberto tá te perguntando, situação do Pedrão, não vai ser reintegrado ao elenco? Ele tá no Avaí, né? Sim, não. Ele falou, pois o Gamarra não dá. E o Valentim é ótimo. E o Jardim tinha falado que estava observando esses jogadores emprestados. É isso que eu ia falar. O Jardim, ele vai fazer esse mapeamento, né, dos jogadores que estão emprestados. Pedrão, Vitinho, alguns que dentro dessa rodagem que deu o Cruzeiro para os garotos, alguns que corresponderam, o Cruzeiro vai avaliar e aí, se for do entendimento do Leonardo Jardim, vai passar pelo crivo dele. Aí, quem sabe, possa voltar um setor carente, né? Hoje o Cruzeiro já não conta com algumas peças, né? Perdeu o João Marcelo, o Gamarra de fato não corresponde, né? Então, o Cruzeiro conta com poucas opções para o setor. Pode ser que aconteça sim o retorno, mas vai depender muito mais do Jardim. E acho que ele tá observando mesmo, tá? Até porque ele já deu para entender, ele gosta de trabalhar com os meninos também e dar chance, enfim. Lógico que a gente sabe que à medida que for afunilando aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, fica mais difícil, né? Mas ele é um treinador que tem essa característica. A gente tá sim, um trabalho mais forte, já pensando no Fortaleza, não tem Matheus Pereira, né? Eu vi muita gente falando com relação a poupar o Wanderson, a poupar o Fagner. Eles ainda não estão 100% liberados, né? Então precisa ainda passar por esse teste físico mais forte para entender que eles estão disponíveis e aí sim, quem sabe, possam viajar para Fortaleza. A situação do Wanderson acho que preocupa um pouco mais porque foi uma pancada, né? O Fagner vem de desgaste. Vamos ver, principalmente no treinamento de amanhã, né? Se eles participarem aí, sim, eles passam a ser opção para o técnico Leonardo Jardim. Uma legal da gente imaginar quem vai ser, né, o substituto do Matheus Pereira, né? Porque a gente até falava disso aqui, que o Gabigol poderia, que ele mesmo se colocou na condição de brigar por essa vaga com o Matheus Pereira. Então, vamos ver o que vai pensar o Leonardo Jardim, principalmente se tiver o Wanderson, e se não tiver, o que pode fazer. Então, Fortaleza que no meio de semana foi desclassificado, né, da Copa do Brasil, então a coisa lá não tá muito boa também não. A gente sabe que o pessoal, né, se junta todo, então tem jogo fácil nenhum, né? Então tem que ficar de olho em tudo. Mais alguma coisa, Rafa? Não, é isso, Di. Então, qualquer novidade a gente, claro... Quer ficar por dentro de todas as notícias do Cabuloso? Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos juntos e até o próximo vídeo de notícias do Cruzeirão.